Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou comentar da nova obra da autora de Yamada Kan, The Seven Witches. Ela começou um novo mangá e eu vou dar minhas primeiras impressões aqui pra vocês. E pra quem curte mangás, tem várias recomendações aqui no canal, e pra quem é membro tem mais recomendações ainda toda semana. Eu recomendo de 1 a 2 obras, dependendo do seu nível de membro. Nível 2 ganha o dobro de recomendações, mas ainda assim tem um bando de mangás ali recomendados. Se você virar membro, você ganha acesso a tudo que eu já recomendei até agora. E claro, você ganha vídeos extras sobre outros assuntos também, e você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. Mas o mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda pra caramba. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e apertem aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, essa nova obra aí da autora de Yamada Kan, Seven Witches, que vale dizer um anime de comédia romântica que eu gosto bastante, e inclusive eu já fiz um vídeo aqui de spoilers do final. Quem terminou o anime quer saber como continua a história, como acabou a história, pode dar uma olhada naquele vídeo depois, e o final é bem legal, é super completinho, então eu espero de novo um final completinho pra essa nova obra que a autora começou agora. E como é essa história? Bom, basicamente é sobre 2 pessoas que são trocadas na maternidade sem querer lá. Cada uma foi parar numa família diferente que nasceu, e aí mais à frente, anos depois, as famílias descobrem sobre isso e marcam lá um encontro, para no caso as crianças deles conhecerem os pais biológicos. E bom, começa focando no protagonista, que é de uma família muito, mas muito pobre, e tá lá preocupado com esse negócio da reunião, e tá com os pais de verdade dele, como vai ser, etc. Até que ele esbarra nessa garota aí na rua, que ele pensa que tá tentando se suicidar, aí ele tá na beira da ponte, etc. Então ele vai lá e se joga em cima dela, só pra descobrir depois que a louca fez aquilo de propósito pra chamar atenção no Instagram e, consequentemente, dos pais dela. Ela é uma daquelas pseudo-celebridades do Instagram e tal, tem toneladas de seguidores e fica tirando fotos legais de si mesma e tal, e aquilo ali era um vídeo dela fingindo que tava se suicidando porque os pais dela querem obrigar ela a casar com uma pessoa que ela nem conhece. E o protagonista comenta que os dois são parecidos nesse ponto, porque no caso a família dele quer a mesma coisa, que é que ele se casa com uma garota que ele vai conhecer ainda. Sim, a partir daí você já fica meio... eu sei onde isso vai dar. Sim, eu acho que quase todo mundo pegou ali onde a coisa toda vai parar. Mas de qualquer forma ele se apresenta um pouco melhor. Ela, no caso, é de uma escola só de garotas muito ricas, e ele é de uma escola bem famosa por ser bem difícil de entrar, os exames lá. Então, no caso, todo mundo lá dentro é considerado um gênio, por assim dizer. E aí, como ele, no caso, é gabaritado nesse aspecto, alguém muito inteligente, ela pede pra ele, seja meu namorado. Sim, já começa dessa forma aí. Essa garota, na verdade, é um dos pontos altos da história, porque a personalidade dela é muito legal. É bom que é um negócio totalmente diferente de Yamada Kan, que no caso a heroína era uma pessoa mais introspectiva, ela tinha sentimentos e tal, mas não conseguia expressar tão bem. Essa aí não, ao contrário, ela se expressa muito bem. É aquela personalidade muito, mas muito forte. E bom, ela pede pro protagonista tal ser o namorado dela, ele se assusta na hora e tal, mas ela fala que é de mentira e tal, só pra acabar com o casamento arranjado dela. Ele obviamente não concorda, mas aí no caso ela chantageia ele com isso. Ela no caso tirou uma foto lá quando ele caiu em cima dela, e se ele não aceitar a proposta dela, ela vai soltar aquilo na internet dizendo que ele tentou molestar ela. Ele fica desesperado lá com a situação e aceita, no caso fingir por um tempinho lá que é o namorado dela, pra resolver a situação, mas ela tem que provar isso de alguma forma. E bom, depois disso vem uma parte muito engraçada, porque ela quer provar que tá namorando ele e começa a pesquisar na internet o que namorados fazem, e vai dar nisso. Aí ele, pô, acho que você pulou algumas etapas aí. De qualquer forma, ela começa a tentar tirar fotos, pelo menos com ele, pra parecerem os dois íntimos. Tem essa foto aí, mas ela não achou que ficou boa bastante, e começa a tentar várias outras e tal, vão no shopping, se vestem parecido e tal, e não dá certo, ele não é muito fotogênico, com certeza. Então essa foto aí acaba sendo a mais natural, e ela manda ela. E o pai dela olha a foto e tal, ela falando que agora tem um namorado, ela não pode casar com aquele cara que o pai dela quer que ela case. O pai dela solta isso, haha, muito engraçado, etc. Ele basicamente não levou ela muito a sério, o que leva a isso, meu Deus, como eu ri dessa parte, porque a foto não deu certo, então a gente vai ter que partir pro sexo. A garota fala ali e o protagonista, a cara dele é muito boa de novo, conseguiram emendar lá, no caso, trouxeram aquele negócio do sexo antes, pra emendar e aí completa a piada. Meu Deus, como eu ri desse negócio, principalmente das caras do protagonista, dela tratando o sexo como se não fosse nada. Provavelmente vão explicar mais à frente na história que ela nem sabe direito o que é isso, o que seria no mundo atual meio estranho.
Mas de qualquer forma, a piada em si, pelo menos, foi engraçada, me fez rir um bocado. E tem isso aí foi bem interessante. No caso, veio alguns caras lá que estavam perseguindo ela, porque sabem que ela é famosa no Instagram e tal, já viram ela. E aí vai o protagonista defender ela e você tá pensando, pô, ele é um mega nerd e tal, ele vai levar uma surra, pelo menos é o que eu pensei. Inicialmente ia cair pra comédia e tal, ele ia sair todo esmurrado lá, mas no caso ia conseguir enxotar eles de tanto apanhar deles. No caso ia chamar a atenção da polícia e tal, ali em volta, ia conseguir defender ela, mas apanhando pra caramba. Mas não, é o contrário, ele é bom de briga pra caramba, é nerd, mas muito bom. De briga, essa aí me pegou de surpresa, porque basicamente a família dele é muito violenta, os pais dele inclusive eram no caso aqueles meio, como é que chamam? Delinquentes no colégio, então era aquele pessoal mais mal encarado e formaram um casal, então essa família que ele foi criado aí que é mais violenta que o normal, os pais dele ensinaram ele a se defender desde pequeno, que ele tem que dar de volta e tal, esse negócio só apanhar, levar, não aceitam isso, então essa parte aí foi bem inesperada pra mim, mas bem legal, sai daquele clichê e tal do nerd que não sabe se defender. E, bom, a garota fica mais impressionada. Com ele ainda eles estão se dando bem, mas aí chega, no caso, o carro dela lá que vai levar ela pro encontro. Pro cara que ela vai ter que se casar, não tem muito o que fazer quanto a isso. E ela fala pro protagonista que preferia que ele fosse o cara que ela ia se casar, que gostou. De verdade dele, simpatizou com ele. E, bom, acho que quase todo mundo a esse ponto já sabe onde vai dar. Ele vai se encontrar lá, no caso, com a família dele, a outra família dele, que é rica, vai dizer, e aí apresentam a filha deles, que é essa, sim, a garota que ele encontrou lá. Era a garota que queriam que eles se casassem, os dois, no caso, as duas famílias lá. No caso, quando descobriram essa troca e tal de filhos que eles tiveram, eles não querem perder o contato com os dois, querem que os dois se mantenham filhos das duas famílias, e a forma mais fácil de manter, no caso, essa relação é fazer com que ambos se casem. Sim, de fato, é perfeito ali pra situação deles. Mas é óbvio que os protagonistas não concordam. Com a situação, a garota diz que quer escolher com quem ela vai casar, quer poder escolher. E no caso, o cara tem uma garota por quem ele tá apaixonado. Ele acha, pelo menos, que tá, porque ela nem fala com ele, nem sabe que ele existe. É uma garota, no caso, bem inteligente, que ele persegue há muito tempo, sempre tira primeiro lá naqueles testes que tem no colégio, etc. Ele fica sempre em segundo e ele acha que se conseguir primeiro lugar, provar que é mais inteligente que ela, vai conseguir fazer ela se apaixonar por ele. Mas, bom, a garota honestamente parece bem sem graça, a não ser que mostre mais à frente que ela não é o que parece. E essa aí, nossa, eu adorei essa personagem. Ela é muito carismática, 10 vezes mais do que essa aí que o protagonista diz está apaixonado. Mas eu creio que a história vai ser os dois se apaixonando ao longo do tempo, pra valer, por assim dizer. Até porque os pais de ambos estão tentando guiar os dois para esse caminho de tudo que é forma. O final do capítulo 2 foi bem inesperado. Nesse sentido, vale dizer, já vou chegar lá. Mas, bom, o capítulo 2, em geral, os dois conhecendo melhor a família um do outro. No caso, quando ela conhece a dele, é muito engraçado, porque a casa dele é tão minúscula que ela achou que fosse um porão e tal de cargo, algo parecido, e não a casa dele, que é basicamente um quarto só com tudo ali. Eles basicamente têm um restaurante embaixo e moram na parte de cima, que é um cubículo realmente. E, bom, ela vai comer no restaurante deles e aproveita para falar com os pais dele, que são os pais de verdade dela, e combina perfeitamente, se você vê a personalidade dela. Ele é todo mais calmo, compenetrado e tal, o que lembra o pai dele, os pais de verdade dele, daquela família rica. E ela é uma pessoa bem mais violenta, de personalidade forte, no caso que lembra muito esses pais dele. Então, realmente, os dois foram trocados, é descarado ali. No caso que essa era a filha deles, a aparência também lembra um pouco, mas de qualquer forma, ela começa a xingar eles, no caso que ele tem direitos humanos e tal, como ousam fazer isso com uma criança e tudo mais, porque no caso ele mora naquele cubículo lá, ela fica revoltada com isso, achando absurdo no caso, eles morarem ali, o que causa uma confusão. Os pais, no caso, que são os reais biológicos dela, não tratam ela de forma bonitinha e tudo mais, começam a gritar com ela também, então basicamente é uma família de personalidade forte. Mas no fim das contas, eles conseguem se dar bem, então ela come a comida deles, é gostosa e tudo mais, consegue realmente, depois de um momento dramático ali, no caso não fala o que ela queria, e o protagonista ajuda ela, e eles começam a se dar bem, ela começa a conhecer melhor esses pais biológicos dela. E, bom, ela apresenta a casa dela, o protagonista também, é o contrário, basicamente a casa dela é uma mansão, mas essa parte aí é a mais engraçada, ela apresenta a casa do cachorro. E, bom, a casa do cachorro é uma casa, de verdade, até um cachorro, basicamente. Tem uma casa de luxo ali, a cara dele é ótima, e ele se imagina até que se tivesse nascido na família certa, ele, no caso, viveria naquele luxo todo, então ele seria uma celebridade também, então ele fica imaginando isso. Mas deixa pra lá, ele basicamente parece não
não ligar muito pra isso. E aí vem uma parte muito interessante, que dá uma chacoalhada na história, você fica curioso pra saber o que vai acontecer a seguir. O pai dele, no caso o pai dela, que ele também é o pai dele biologicamente, coloca os dois, no caso, pra morar na mesma casa, uma casa de luxo lá, que eles têm, e os dois vão ter que morar naquela casa por 2 semanas. O cara obviamente não aceita, quer voltar pra casa dele, mas no caso os pais dele dão uma desculpa e tal, que é pra ele ficar ali, não é pra ele voltar pra casa, por enquanto não vão aceitar ele em casa se ele voltar, então ele é meio que obrigado a ficar ali com ela. Obviamente o pai dela quer estreitar a relação entre os dois, e nada melhor do que isso, no caso os dois morarem na mesma casa por um tempo, pra evoluir nesse aspecto. E bom, os dois combinam de não ficarem muito perto um do outro e tal, pra não caírem nessa armadilha aí que no caso os pais deles fizeram pra eles, e vai seguindo com várias cenas engraçadas, não dá certo, obviamente. Tem a cena de fanservice, um pouco, essa autora é famosa por gostar de colocar um pouco de fanservice, não é nada muito pesado em geral, mas bom, tem várias cenas engraçadas aí que vai acontecendo entre os dois, ele tentando estudar e ela tentando tirar fotos bonitas lá pra botar no Instagram dela, ela obriga ele inclusive a ajudar ela, o que acaba gerando uma foto muito bonita, sem querer, e vários momentos hilários entre os dois ali, e bom, essa cena, ela parece que começou realmente a chamar mais a atenção dele, porque até ali ele não dava a mínima pra ela, ele só tava apaixonado por essa aí que ele fica lembrando sem parar, mas no caso parece que isso tá mudando gradativamente, e esse é o ponto. Eu acho que essa história vai ser sobre isso. No caso tem a irmã dele também, que não é irmã dele no fim das contas, foi criada com ele, mas não é irmã de sangue, porque ele é de outra família. Então talvez a irmã dele, porque ela tá aí, tá vendo? Nesse cover aí colorido. No caso tem 3 garotas, e eu creio que vão ser os interesses românticos dele, aquela garota que ele gosta, diz que tá apaixonado, a garota que colocaram de noiva pra ele, e a irmã dele, que não é, na verdade, irmã dele. Então, talvez ela queira alguma coisa com ele mais à frente, talvez não, é esperar pra ver. Mas, no momento, com certeza, eu tô torcendo mais pra essa, ela é muito divertida, e no caso, a interação entre os dois tá gerando momentos bem legais. E o cara é aquele nerd, mas que foge do padrão de nerd, porque ele é muito bom de briga, e os pais dos dois acabaram sendo bem simpáticos até o momento. E agora espera pra ver pra onde vai a história, dei uma base aqui dela, no caso, os 3 primeiros capítulos, pra onde ela deve caminhar. Essa aí eu creio que não vai ter sobrenatural como Yamada-kan and the Seven Witches. O grande problema vai ser esticar muito essa história. A maioria de histórias desse tipo, que se estica por muito tempo, não fica legal, e Yamada-kan tinha ainda o caso sobrenatural e tal por trás, e a autora esticou a história baseado nisso, no caso com várias reviravoltas que aconteciam ali. Aqui, por enquanto, não tem nada disso, então eu tô imaginando como ela vai prolongar muito essa história, que eu imagino de uns 10 volumes e tal, dá pra fechar tranquilo. É esperar pra ver o que vai acontecer, mas o começo eu gostei bastante, foi muito divertido, e pra quem gosta de comédia romântica, com certeza recomendo dar uma olhada nessa, até porque essa autora é famosa por fazer finais super completinhos que te deixam com um sorrisão na cara. Como foi, por exemplo, o final de Yamada-kan and the Seven Witches. Quem não viu ainda Yamada-kan, inclusive, com certeza recomendo dar uma olhada, é muito legal. E bom, é basicamente isso. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.